Como dizia no início da celebração, no antigo calendário litúrgico, ainda vigente, né, para a missa tridentina, esse era o primeiro domingo da Paixão. Então já se refletia um pouco mais, as leituras eram mais direcionadas para a reflexão sobre a paixão do Senhor, sobre o Senhor que nos salvou. Inclusive o prefácio da missa de hoje é o prefácio da Paixão, já não é mais um prefácio da Quaresma, o prefácio que nós rezamos antes da oração eucarística. Isso é importante nós entendermos, né, que nós já vamos nos encaminhando para a Semana Santa. Devemos nos preparar bem e por isso ainda um pouco mais de austeridade, até mesmo na própria igreja, quando nós cobrimos as imagens, né, essa austeridade, esse jejum dos olhos, que nós devemos fazer, e recomendo, né, que você pode fazer isso também na sua casa, né, cobrir as imagenzinhas lá, porque quando você for rezar, né, você irá talvez se concentrar um pouco mais, né, as imagens que nos ajudam a rezar, nesse caso, né, nesse tempo mais de penitência, devem ser cobertas para que nós nos concentremos ainda mais no mistério da paixão do Senhor. E nós então veremos novamente a cruz desvelada, apenas na sexta-feira da paixão, quando o sacerdote erguer e dizer que este é o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Dito isto, nós temos no Evangelho de hoje, tema como que da liturgia hoje, é essa manifestação da misericórdia de Deus. Esse Evangelho, alguns biblistas, alguns estudiosos, né, esse trecho do Evangelho de São João, né, eles costumam dizer que esse Evangelho poderia muito bem estar no Evangelho de Lucas. Alguns até pensam que ele foi tirado do Evangelho de Lucas e colocado aqui, né? Eu tenho minha teoria de que talvez São Lucas deu essa parte aqui do Evangelho para São João, porque tem uma outra parte do Evangelho de São Lucas, que eu não me recordo muito bem agora, em que os biblistas dizem a mesma coisa, né? Que ele condiz mais com São João do que com São Lucas, né? Como se os dois tivessem trocado, né, uma parte ali do Evangelho, né? Quando se encontraram na casa onde estava Nossa Senhora, visto que São João cuidava de Nossa Senhora, né, até a velhice dela, e São Lucas, uma das fontes de São Lucas é exatamente Nossa Senhora. Eles dizem isso por quê? Porque o Cristo, essa face misericordiosa do Cristo, não é que Jesus só seja misericordioso no Evangelho de São Lucas, mas é porque o Evangelho de São Lucas, ele enfatiza mais essa face misericordiosa de Jesus. E é o que nós vemos hoje aqui, com a pecadora, com a adúltera, né? Então, nós vimos na semana passada a parábola do filho pródigo, e hoje, mais uma vez, a insistência da liturgia no Deus de misericórdia, no Deus que restabelece a nossa dignidade de filho de Deus. A verdadeira misericórdia, né? Não é uma misericórdia que é permissiva, que, vamos dizer assim, acaba que é conivente com o pecado, mas é uma misericórdia que também diz, né, não peques mais, vai, não peques mais, né? Então, é importante isso, nós entendermos esse tema da misericórdia de maneira correta, porque infelizmente hoje em dia se prega muito a misericórdia falsa, onde Deus não se importa se você está rastejando na lama com os porcos, Ele simplesmente cobre o rosto e não vê o que você está fazendo de errado. Então não é assim a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, como nós vimos na semana passada com o filho pródigo, é daquele pai que retoma, né, dá uma túnica nova para o seu filho, manda colocar sandálias nos pés, anel no dedo, ou seja, restitui a dignidade, né? E como eu gosto sempre de brincar, né, dizer, eu imagino que também mandou dar um banho no menino que ele devia estar fedendo há pouco, né? Então, veja essa misericórdia de Deus. Assim, no Evangelho de hoje, nós temos o Cristo que diz, eu também não te condeno. Muito bem, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Nós vamos entender o que significa esse não peques mais. Mas, antes de tudo, ver aqui o Senhor que olha para a pessoa, não olha tanto para o pecado. Veja, Deus, Ele separa aquilo que é o pecador do pecado. Nós frequentemente não conseguimos fazer essa separação. Frequentemente nós condenamos os dois, né? Na verdade, nós unimos as duas coisas. Por isso que quando as pessoas vão se confessar, eu costumo sempre dizer, diga o nome do pecado. Você precisa dizer o nome do pecado.
Não conte a história. As pessoas acham que é só porque eu quero que a confissão seja mais breve, mas não é isso. É porque quando você conta a história, você assume para si, você assume como parte do que você é, essa coisa que nós chamamos de pecado. Quando você diz o nome do pecado, você como que separa o seu eu desse pecado. E é preciso que se faça essa separação. Porque senão conscientemente, meio que inconscientemente você vai assumindo isso como verdade para você. Eu sou preguiçoso, eu sou guloso, eu sou vaidoso. Né? É claro que os pecados capitais eles são hábitos, mas o hábito continua sendo uma coisa que você faz, não necessariamente algo que você é. O que você é foi feito por Deus. O que você faz, bem, aí foi feito por você mesmo, sua liberdade. Né? Então a culpa é sua. Mas é importante fazer essa separação. E o Senhor faz essa separação aqui. Ele condena o pecado e faz de tudo para salvar o pecador. Faz de tudo. Né? Nós frequentemente não separamos isso e por isso nós condenamos as pessoas e até mesmo nós mesmos. Até nós mesmos. Então, quando você for se confessar, diga o nome do pecado. Não fique contando a história e diga assim, porque, eu sempre dou esse exemplo, né? Porque eu peguei algo emprestado e não devolvi. Então, o nome disso é roubo, meu filho, né? O nome disso é roubo. Então, eu roubei, ou seja, eu fiz isto. Né? Quando você vai contando a história, você vai assumindo essas coisas para você. Aí você se confessa e sai da confissão arrependido, perdoado, mas muitas vezes ainda com essa coisa impregnada na sua cabeça, essa mentalidade do pecado impregnada em você. Então, dizer o nome não é só para a confissão ser mais rápida, não. Dizer o nome é para que você separe isso de você. É preciso que você, por primeiro, faça isso. Arranque, é como que arrancar aqui do coração e colocar diante de Deus, para que isso seja, vamos dizer assim, queimado pela misericórdia, pelo amor de Deus. É preciso fazer isso. Então, o Senhor separa o pecado do pecador. E nós, nos nossos juízos, precisamos fazer a mesma coisa. Né? Precisamos fazer a mesma coisa. A lei não mandava apedrejar somente a mulher. Eram os dois. Mas esses homens aqui como que estão defendendo o homem nessa história. Né? Eles estão defendendo aqui. Somente a mulher. Mas se a mulher foi pega em flagrante, cadê o homem também para ser apedrejado? Eles estão acobertando. E por que eles acobertam? Alguns vão entender que eles acobertam exatamente porque também eles já caíram nesse tipo de pecado. Talvez até com a mulher. E aí, né, eles vão saindo um a um, né, começando pelos mais velhos. Porque também eles seriam apedrejados pela lei. Eles querem a lei somente parcialmente, somente para o outro. E assim muitas vezes nós agimos. Nós queremos a lei para o outro, a misericórdia para mim. Né? Desse jeito, a misericórdia para mim, a lei para o outro. Eles fazem isso para tentar Jesus. Por quê? Porque sabem que Jesus vai querer livrar a mulher. Mas se Jesus, por acaso, né? Por acaso Jesus virasse e falasse assim, não, então está certo, apedreja. Eles iriam denunciar Jesus para os romanos, porque somente os romanos tinham o direito de condenar alguém à morte. Então Jesus estava num beco sem saída aí, né? Um laço de fato armado, né? Pelos caçadores aqui, como diz o salmista. Então, mas eles sabem que Jesus não vai querer condenar a mulher à morte. Então eles irão dizer, então você não é cumpridor da lei, você é um ímpio, né? Você está descumprindo a lei. Por isso o Senhor, como o legislador supremo da lei, né? Ele que de fato pode julgar a todos, joga como que uma seta de justiça para eles. Quem não pecou, quem aí nunca pecou, pois então atire a primeira pedra. Pode ir, faça. Né? Porque para julgar, né? Para julgar algo, para julgar usando a lei, eu preciso, né, estar sem pecado. Né? Se eu sou um descumpridor da lei, como é que eu vou querer julgar o outro dessa maneira? Um juiz, né, até nos nossos tribunais civis, o que se espera de um juiz é que ele seja imparcial e que ele não cometa aqueles pecados, aqueles crimes que ele está ali julgando. É o mínimo que se espera de um juiz. É isso que se espera da justiça dos homens.
imagine da justiça de Deus. Por isso que Deus é o verdadeiro juiz, né, que nunca cometeu nenhum pecado, sumamente bom e digno de ser amado. Então, quando o Senhor joga essas setas, essa seta de justiça para eles, vocês querem a lei? Então apliquem a lei a vocês agora. Se vocês nunca pecaram, então atire a primeira pedra, né? Então o Senhor se abaixa e continua a escrever no chão, né? Esse escrever no chão, Santo Agostinho vai dizer que, assim, a primeira lei foi escrita em tábuas de pedra. Essa segunda lei, o Senhor quer representar ali, escrevendo no chão, porque a primeira lei simboliza também um pouco a dureza, as tábuas de pedra é a dureza do coração dos homens. E esse escrever na lei, escrever no chão, na terra, né? O Senhor está querendo dizer com isso que agora essa lei nova, a lei da graça, Ele quer dessa lei frutos de caridade. Ele quer que a semente cresça e dê frutos. Mas então esses homens aqui vão saindo um a um. Isso é um detalhe que é muito importante para nós pensarmos, até para o nosso juízo particular quando nós morrermos. Veja, o Senhor aqui não condenou ninguém. Quem condenou aqui foi a própria consciência desses homens. Assim, no teu juízo particular, quando você morrer, será a tua consciência que vai te julgar. E você pode pensar assim: mas então está tranquilo. Com certeza eu vou abraçar a misericórdia de Deus. Com certeza eu vou escolher Deus ao invés do inferno. Isso é lógico. Não sou maluco, não sou doido. Não é tão simples assim, meus caros. Não é tão simples assim. Infelizmente, seria bom que fosse assim, né? Só uma escolha, né, desse jeito. Mas não é. Por quê? A tua consciência, ela pode ser laxa agora. A tua consciência pode não conhecer, e na verdade não conhece, nenhum de nós, conhece a gravidade de um pecado mortal. Nós não conhecemos profundamente a gravidade de um pecado mortal. A tua consciência pode desconhecer o quanto Deus é bom com você e o quanto Ele te ama. E quantas graças Ele derrama sobre ti todos os dias, e talvez você as recusa. Tua consciência pode desconhecer tudo isso agora. Mas no momento da tua morte, no teu juízo particular, ela conhecerá, ela saberá, você saberá. Deus, como eu já disse, infundirá um conhecimento em você de toda a sua vida. Então você verá toda a providência e o cuidado de Deus. Então, diante de todo esse amor, de toda essa providência, de todo esse cuidado, você verá o quanto você correspondeu ou não a isto. O quanto você foi fiel a Deus, que sempre foi fiel a você. A imagem da pecadora aqui, da adúltera, é uma imagem muito antiga na Sagrada Escritura, remonta ao Antigo Testamento. Veja, Deus, quando queria falar das infidelidades do povo, comparava o povo de Israel a uma mulher infiel, que traía o seu esposo. Enquanto o esposo permanecia fiel, amando, a mulher ia se deitar com outros homens. Ele comparava a humanidade, especialmente o povo de Israel, com suas infidelidades, à mulher adúltera. Oséias é um profeta que vai encarnar na própria vida essa verdade. Deus vai mandar ele casar com uma prostituta e vai mandar ele ter filhos com ela, e diz: você vai permanecer fiel a ela, enquanto ela vai te trair, porque é assim que esse meu povo se comporta. É desse jeito que o povo se comporta comigo. Eu permaneço fiel, mas continuam as suas infidelidades, a adorar outros deuses. Então a adúltera, não pensemos somente na mulher adúltera em si mesma, entenda que adúltera somos todos nós, cada vez que nós pecamos, mortalmente. Pode ser um pecado mortal. Você se tornou a adúltera, né? Você se tornou essa adúltera aqui. Então essa imagem da adúltera, ela é muito antiga, e é importante que nós façamos esse exame de consciência. Quantas infidelidades da nossa parte? Quantas vezes fomos infiéis a Deus? Quantas vezes na tua história? Né? E o Senhor sempre permaneceu fiel, e o Senhor sempre deu o seu perdão. E sempre disse para nós: de agora em diante não peques mais. Então, no teu juízo particular, a tua consciência vai te julgar. Agora, nós somos laxos, nós somos moles, falar a verdade. A gente peca e acha que isso é qualquer coisa.
e acha que é tranquilo, é só ali e pedir desculpas e tá bom. Ou às vezes nem isso, às vezes a gente nem pensa em Deus, a gente só pensa que eu fiz algo ruim, eu estou me sentindo mal e eu vou ali livrar minha consciência disso. Nem pensa em Deus, nem pensa na ofensa feita a Deus. Agora nossa consciência pode estar assim, mal formada, deformada, e como um padre da minha turma costuma dizer, derretida, né? Em alguns casos. A pessoa derreteu a consciência dela, mas no juízo particular isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. E talvez, né, não sei se vocês já tiveram experiência disso. Eu já tive uma experiência de conhecer pessoas muito boas, sabe? Pessoas muito boas, que eu parei e falei assim, não, eu não mereço nem estar aqui com esse pessoal. E é muita pretensão da minha parte querer ser igual a eles. E sim, eu estou falando de novo dos monges cartuchos com quem eu tive uma experiência de 30 dias uma vez quando eu estava no seminário, né? Fui conviver com eles, com esses monges, né? São monges reclusos, né? Ficam lá, são esquecidos por todos. Estão lá na sua austeridade, levando uma vida austera, se mortificando, né? Rezando e toda vez e sempre intercedendo por nós que estamos aqui fora. Homens que eu pensava que por conta da sua austeridade seriam rígidos, severos, mas na verdade, eu digo sempre para vocês, não encontrei na igreja homens tão bondosos como esses. A ponto de que uma vez eu cheguei até a dizer para o meu diretor espiritual, eu acho que se eu quisesse ser papa era menos pretensioso do que ser monge cartucho. Tamanha é ainda a minha admiração para com esses monges. Então assim, talvez você já tenha tido esse tipo de experiência. Eu, pelo menos, já tive. De encontrar com uma pessoa tão boa, que te tratou tão bem, que você olha para si mesmo e diz assim, é muita pretensão da minha parte querer ser igual a ele. É muita pretensão da minha parte estar junto dessa pessoa, né? É muita pretensão. Recolha-se a sua insignificância, caro Lucas. Recolha-se a sua insignificância. Entendeu? Quem é você? Veja, eu estou citando um exemplo tão simples. E são homens. Continuam tendo seus defeitos, né? Não estou canonizando eles não, tá? Não estou dizendo que são imaculados, né? Mas imagina quando você estiver diante de Deus, que é infinitamente mais bondoso que Nossa Senhora. Imagina isso. Então não pense que quando eu digo aqui a tua consciência que vai te julgar, não pense que eu estou abrandando a coisa, dizendo assim, algum escrupuloso pode até pensar, né? Tá vendo? O padre aí, ó, esse discurso mole dele, isso é um discurso mole. Dizer que é a consciência que vai julgar, isso aí é tranquilo, né? É muito mais sério você dizer que Deus que vai condenar. Não, não. A sua consciência tem a capacidade de ser mais rígida do que essa imagem de um Deus julgador que você criou. Ela tem essa capacidade. Agora pode não ter. Mas lembre-se dos nossos primeiros pais quando pecaram. Eles se esconderam de Deus. Com vergonha. Eles se esconderam de Deus. Esses homens aqui fazem a mesma coisa. Quando o Senhor joga como que essa seta de justiça e como que ilumina a alma deles e diz, olha para a sua história, você também não já pecou? Você quer condená-la? Esses homens, reconhecendo isso, o que é que eles fazem? Eles não simplesmente soltam as pedras, eles soltam as pedras e vão embora. Eles saem da presença de Deus. Eles poderiam desistir e permanecer ali e reconhecer, não, de fato, eu sou um pecador desgraçado, eu preciso, né, estar aqui e aprender com Jesus, que é o Messias, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não, não, eles saem da presença. Quando você reconhece, né, a tua fragilidade, essa sua verdade aqui, isso é perigoso, sim. Você pode abraçar a misericórdia de Deus, confiando nela, vendo a sua verdade, a sua miséria, e permanecer diante de Deus, né? Ou você pode de tal maneira ficar envergonhado que querer desistir, sair. E isso é o julgamento. Esse é o julgamento. Então não pense que eu estou abrandando a coisa dizendo que é a tua consciência que vai te julgar, porque não é não. É muito melhor ser julgado por Deus, Deus quer nos salvar. O próprio Davi dizia isso. Quando ele pecou, fazendo o recenseamento do povo, Natã, o profeta, virou para ele e disse assim, olha, vamos te dar algumas escolhas aqui. Você pode, né, Deus vai fazer você cair na mão dos inimigos por tantos anos. Então os filisteus vão atacar aqui, você vai perder as guerras para eles. Você pode ser, né, atacado pelo anjo
pelo anjo da peste de Deus, Deus vai mandar uma peste para você. Também pode acontecer alguma coisa da sua família, escolha qual a punição qual o castigo que você quer. E aí o que Davi responde com muita sabedoria? Eu escolho a peste, porque é melhor cair nas mãos de Deus, que é misericordioso, do que na mão dos inimigos. Então eu digo para vocês, é muito melhor você se entregar nas mãos de Deus do que confiar na sua consciência. Não confie, não, eu digo assim, confiar que a sua consciência, quando se deparar com toda essa realidade que eu falei, né, vai dizer assim, não, está tudo certo, vamos para Deus, vamos para o céu. Não é tão simples assim. Sua consciência pode ser muito mais severa do que ela é agora. Então, dito isto, para concluir aqui, né, o Senhor olha para nós com mansidão, com misericórdia, e diz, não tornes a pecar. Não volta para o pecado. Veja, o que significa isso? Não quer dizer que olha, não volta a pecar, senão você vai ver. Ou, não volta a pecar porque eu não vou te perdoar de novo. Não é isso que o Senhor está querendo dizer com esse não voltes a pecar. É tipo, meu filho, saia dessa desgraça. Não volte a cair nessa desgraça que é o pecado. É como se ele dissesse para o filho pródigo, meu filho, eu te acolho, pode vir para casa, mas não volta para aquela terra lá para onde você foi. Não volta lá para querer comer comida dos porcos. Não volta para isso. É como um pai que depois de ver o filho fazer algo errado e se machucar, diz, não faça mais isso, meu filho, pelo amor de Deus, não faça mais. Então não é que Deus não vai mais perdoar, mas é para você não voltar a isso, não regredir, né? Pelo contrário, avançar, como São Paulo coloca na segunda leitura, de maneira tão bonita, né? Deixando o que fica para trás, eu me lanço em direção à meta. A meta é Cristo. Deixando essas coisas para trás, deixando o pecado para trás, deixando os erros que cometi, porque fui perdoado, ou seja, fui alcançado por Deus, fui amado por Deus e alcançado por Deus, deixo essas coisas para trás e corro em direção a Ele, porque Ele me alcançou, estou aqui correndo, né? Ele me alcançou e passou à minha frente, e agora eu corro em direção a Ele. A vida do católico não é simplesmente não pecar. A vida do católico não é somente obedecer mandamentos. A vida do católico é essencialmente crescer na caridade, ou seja, correr em direção à meta, correr em direção a Cristo. Então, quando você levantar de manhã, amanhã, né, segunda-feira, não pense assim, hoje, dirija o seu primeiro pensamento para Deus, claro, mas não pense assim, hoje eu não vou pecar contra esse pecado aqui, que às vezes eu caio frequentemente. Não fique pensando nisso, pense como que eu vou crescer, como que eu vou amar Jesus hoje, no meu trabalho, nos meus estudos, nas pessoas mais próximas a mim, como que eu vou amar o Senhor nestas pessoas, como que eu vou trabalhar na vinha do Senhor, né? Aquele que simplesmente está preocupado em não pecar e para aí, é como aqueles trabalhadores que passaram o dia todo sentados e ninguém contratou eles. Mas o Senhor te contratou, o Senhor perdoou os teus pecados e agora te chama ao trabalho da caridade. Então, deixando o que fica para trás, corra em direção ao Cristo. Essa é a nossa vida. Não fique somente na dimensão negativa. É claro que você precisa fugir das ocasiões de pecado. É claro que você precisa fazer mortificações para fortalecer sua vontade e não voltar a cair, mas essencialmente, principalmente, pense nesse esvaziamento de si mesmo que é necessário e esse correr em direção ao Cristo, o Cristo que está aí do seu lado agora. Lembre-se que há uma diferença sutil, mas muito importante, entre remorso e verdadeira contrição. E com isso eu encerro essa homilia, eu juro, né? Veja, o remorso, eu fico olhando para o meu passado, olhando para mim mesmo, e como o próprio nome diz, mordendo de novo, né? E aí eu fico sofrendo com isso. Na contrição verdadeira, eu olho para a cruz, vejo ali as consequências dos meus pecados nas chagas do Cristo, mas vejo que a cruz não é somente o lugar da morte e do sofrimento, mas é o lugar da manifestação plena da misericórdia de Deus, do seu amor por mim. Então eu corro em direção a esta cruz, a esse Cristo. A diferença entre o remorso, né, e a verdadeira contrição é o teu olhar. Pare de olhar para si mesmo
e olhe para a cruz, olhe para o Cristo. Como diz São Paulo, corra em direção à meta. Corramos, pois, em direção a esta Semana Santa que se aproxima, a Páscoa que se aproxima, celebremos com devoção, com alegria, né, com verdadeira piedade, todas estas festas que se aproximam, para que nós tenhamos a vida nova em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.